pessoal fica muito bravo quando eu falo que o Roberto Carlos não é rei de nada, Elvis Presley não é rei de não sei o quê. E as pessoas ficam muito putas. Eu tô pouco me lixando porque as pessoas acham. Essa coisa de você outorgar títulos de realeza para artistas, cara. Imagina, como se fossem seres infalíveis. Claro que não, imagina. Eu entendo, eu acho que não é bom você outorgar, tipo... Eu odeio quando os bolsonaristas ficam falando mito, parece meio patético, na minha opinião. Mas, tem que reconhecer que os caras tiveram foram referências dentro da categoria deles. Já, né? Tá ótimo. E aí eles fazem ótimo. isso. Você foi referência, tá ótimo. Beleza. Tá bom. Então eu tô aqui com uma referência da música. Isso é você que está dizendo. Ah, caralho, não tô convencendo. Tem umas risadas. Vocês vão reparar que tem umas risadas aqui da coisa. É um Coca. Amigo aí, Como é o nome? Como é que é o nome? É Coca? É que ele cheira muito cocaína e... Não, eu vou chamar o... brincando, né? Não, vou chamar o cara de... Sei lá o quê. Essa roupa, essa combinação aí. Um amarelo chamante, né? Quem escolheu a roupa dele foi Stevie Wonder, provavelmente. Mas e aí? Aí a galera fica brava com você porque você fala que porque hoje em dia a galera não pode... Toda opinião que você dá que é fora do status quo das opiniões tem que ser rechaçada com a morte. Cara, toda opinião, toda, não importa se contra ou a favor, legal ou não, toda opinião hoje, dentro desse cotidiano de bundamolismo que a gente vive hoje, toda opinião, ela vai desagradar alguém. É por isso que eu sempre falo, cara, você tá no carro, você para teu carro pra uma velhinha atravessar na faixa de pedestre. Você pode ter certeza que vai ter um cara lá atrás buzinando, te enchendo o saco. Então, assim, se qualquer coisa que você fale, você vai desagradar alguém, então relaxa. É verdade. Relaxa, cara. E eu levo isso... a minha sinceridade e a minha ética são absolutamente inegociáveis, cara. Então, assim, eu sigo o que eu penso, eu falo o que eu penso, eu escrevo o que eu penso. Não. Se você vai agradar alguém ou vai desagradar alguém, eu tô um pouco me lixando, bicho. Cada um com seus problemas. Isso é uma excelente qualidade pro crítico, né? Porque, o que tem de crítico que baba ovo de séries pra conseguir uma... Mas isso não é crítico. O cara pode até se autodenominar. Mas o que você mais tem hoje... na área de quem fala e escreve a respeito de música e cultura em geral, música, basicamente, o que você mais tem é fã. E como eu sempre digo, todo fã, sem exceção, é um idiota. Sem exceção. Então o que você mais tem hoje, cara, é gente metida à crítica, babando ovo para artista. Quer dizer, quando você começa a babar ovo, quando você começa a chamar, por exemplo, aquela cantora brasileira flopada, que tá tentando em carreira internacional agora, que ganhou o prêmio. Não. Quando você vê grandes portais de... Anitta, porra. Eu tava pensando, mas flopada é foda, né? Mas é. Como assim flopada? Mas cara. A carreira internacional dela, flopada. Tá, internacional. Mas ela ganhou o prêmio da MTV. Cara, o prêmio da MTV, do VMA, não tem relevância nenhuma, zero. Só quem leva a sério isso é o fã, esse eterno retardado, que sente que o seu ídolo é valorizado, ganhando prêmio que não vale nada. Mas enfim, então o que acontece? Quando você tem grandes portais de comunicação, por exemplo, escrevendo a respeito dela e se referindo a ela como uma patroa, cara, como assim, bicho? Eu estou levando o status dela porque não, cara, você teoricamente, você está fazendo jornalismo, você não pode se referir a um ídolo como o fã retardado faz. Não, é verdade. Quer dizer, uma credibilidade. Zero. Será que quando ele for ter que criticar um erro dela, ele vai criticar? Não vai, não vai, cara. Pô, faz acabou sentido. Esse café, hein? Pô. Se quiser, depois eu vou deixar uma água aqui pra você, caso você sinta sede também. Isso eu vou sentir, eu sou velho, pô. Ué, eu não sou tão velho, mas... Você tá de brincadeira. Você tem idade pra ser meu neto, rapaz, se liga, pô. Quantos anos você tem? Eu não sei 62, eu tenho 62. Caralho, você tá mó bem pra 62. O mau humor me mantém jovem. Pode crer. Mas neto, acho que não. Seria a idade pra ser meu pai. Eu 32. Bom, só se você tivesse filho cedo... Você ia apanhar, papai. Se você fosse meu filho, você ia apanhar muito.
Porra, graças a Deus eu não sou seu filho, então. Graça mesmo. Mas enfim, cara, então você não pode ter uma atitude, você fazendo jornalismo profissional, você tendo a atitude de fã. E é o que você mais tem hoje, cara. Ah, não, é verdade. É difícil você ver um crítico. Por isso que a galera... Eu não sei se existe mais essa crítica. Existe um jovem crítico hoje em dia? Você enxerga um jovem crítico? Porque parece que o jovem ele só quer fazer parte de uma turma, quer ser aceito pela turma, e aí a turma da Anitta, e aí ele cria uma página... Não, e pode ser Anitta, pode ser Ludmilla, pode ser Pablo Vittar, pode ser quem que você escolher desse universo popularesco, porque eu separo música popular de música popularesca. Né? Então, você sabe muito bem que a popularesca quem é essa turma. E todos os artistas popularescos, sem exceção alguma, fomentam essa legião de retardados que o seguem, você está entendendo? Com notinhas de assessoria que são mandadas para as redações, e essas redações elas reproduzem essas notinhas, quer dizer, as assessorias dos artistas podem contar as cascatas que tiver, que elas jamais vão ser questionadas. Eles pagam, né? Muita gente paga, né? Muita gente compra post e o caralho, né? Infelizmente hoje tem muito mais gente à venda do que gente íntegra. Parece que tá todo mundo à venda, cara, hoje em dia, pra ser sincero. E parece que os caras que são íntegros são os burros da parada, tá ligado? Como é que é? Parece que os íntegros são os burrão da parada, porra. Cara, eu não tenho nenhum problema de ser taxado como um cara tradicionalista ou... Ah, esse cara é velho. Cara, assim, como eu falei pra vocês, pra você e pro seu público no início do programa, assim, a minha sinceridade e a minha ética, elas são como é que eu vou dizer assim? Inegociáveis. Inegociáveis, foi o termo que eu usei, obrigado. Sim. Inegociáveis. Então, assim, se você quer dizer, você tá errado... Cara, não tô querendo dizer que você tá errado. Não, eu tô dizendo o público em geral. Sim, porque sim, qualquer coisa que você fale, qualquer posicionamento que você tenha, você vai ser xingado, então relaxa. Sim, o foda é quando os xingamentos fazem você ter que sair da empresa, né? As paradas. Então, mas no seu caso, você pensa que eu vou dourar a pílula aqui? No seu caso, você cometeu um vacilo imenso. A gente não vai falar sobre... Ou vai falar... Pode falar. Não, você cometeu um vacilo imenso. Porque o que acontece? Eu acompanhava o que vocês faziam, cara. E vocês levaram longe demais a conversa de boteco. Inclusive, eu vi um vídeo em que o Rogério Skylab alertou vocês a respeito disso. E ele alertou de uma maneira muito certeira. Porque hoje, eu, por exemplo, eu sou um cara que em qualquer lugar que eu vou, eu sou o que eu sou. E tenho com você aqui a mesma conversa que eu teria em qualquer outro lugar. Mas o que acontece que hoje todos nós, que por mais que a gente tenha essa postura de vamos conversar, bater papo, isso aqui, a gente tem uma responsabilidade. Porque a partir do momento em que você tem gente te assistindo, é preciso tomar muito cuidado com o que se fala. Você é um cara que você aprendeu isso da pior maneira possível, mas... É que eu não acredito que toda a comoção que aconteceu, ela foi natural e justificada. Eu não acredito Mas nisso. Nada do que acontece hoje no mundo é natural e justificado. Hoje a gente vive uma época em que Humberto Eco, um dos maiores escritores de todos os tempos, ele foi muito certeiro quando ele disse o seguinte, que a internet ela deu voz ao bobo da aldeia. Que é o cara que ninguém dava a menor bola, ninguém ligava. E hoje esse energúmeno, ele tem voz na internet. Tá entendendo? Eu vejo, por exemplo, algumas barbaridades. Esses TikTok. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de uma TikToker. Você nunca ouviu falar, bicho? Ela fazendo o vídeo dizendo que não deixaram ela entrar não sei o que lá, do show da Avril Lavigne. Pô, bicho, vai pegar uma enxada, vai carpir um mato aí antes de você ficar... A gente tá vivendo uma situação tão terrível no Brasil e no mundo e gente ficando preocupada porque o crachazinho, a pulseirinha... Não... vai varrer gaiola. Sim, com certeza a expansão com a internet da comunicação fez com que muita gente que não ia ter oportunidade tivesse e, que surpresa, parece que o mundo é composto de idiotas. Inclusive aquelas pessoas que falam as maiores barbaridades na mesa do bar, como foi o seu caso.
É que eu não acho que eu falei uma barbaridade. O jeito que eu falei foi burro. Não, foi. É porque é uma lei lá nos Estados Unidos. Não. Peraí. Não é? Não, peraí. Tudo está em torno de responsabilidade. Então, assim, a liberdade irrestrita, ela não existe. Não, mas a liberdade em si, não, sim. a liberdade mas... irrestrita, ela não existe. É uma falácia. Não, a liberdade irrestrita de expressão é uma falácia. Entendi. Porque você, de alguma forma ou outra, você vai, dependendo do que você falar, você vai sofrer consequências disso. Que podem ser as consequências da frieza da lei ou as consequências da sociedade que a gente vive. É a mesma coisa, por exemplo. É a mesma coisa que se eu, por exemplo, nas críticas que eu faço, eu ofender pessoalmente alguns dos artistas cujo trabalho eu acho uma merda. Eu não posso fazer isso. Por isso que toda a crítica que eu faço é em cima do trabalho da pessoa. É em cima da atitude que você o vai artista... ofendendo ele se você criticar algo, falar erro dele. Pode ofender os caras. Não, isso, se eles vão se sentir ofendidos com o que eu falar, problema deles. Eu penso assim também. Problema dele. Então, mas aí que tá. Mas só que o quê? Eu posso sofrer as consequências disso. O artista, por exemplo, pode não chegar pra mim e falar assim, olha, ou me xingar nas redes sociais, pode recusar qualquer tipo de entrevista. Ela pode fazer o que quiser. Uhum. Agora, quando você ofende pessoalmente, você está passível de sofrer as consequências disso. É a mesma coisa quando você fala certas coisas. Você pode não ser julgado pela frieza da lei, mas você vai ser julgado pela sociedade com a qual você convive. Não, tudo bem. Eu entendo que eu dei uma opinião que é polêmica para nossa sociedade, né? Isso aí eu não vou discutir. Não dá para ignorar toda a repercussão que teve, né? Não chamar de polêmico seria um eufemismo. Mas se você olhar para os Estados Unidos, se eu tivesse falado a mesma coisa que eu falei, só que lá nos Estados Unidos, você iria sofrer consequências também. não sofreria. Não sofreria. Você pode não sofrer consequências legais. Não, nem da sociedade. A lei é essa lá. Você chega lá e fala, olha, eu acho que aqui a gente tem que ter Ku Klux Klan. Mas é que eu não falei que teria que ter. Não foi isso que eu disse. Cara, mas assim, não. Cara, você falou. Não falei. Para. Enfim, todo mundo interpretou o que você quis dizer. Agora, o que acontece, Monark? É preciso que a gente pense antes de falar certas coisas. Tá entendendo? Hoje, por exemplo, a gente tem... Eu tenho, por exemplo, alguns termos que eu usava, por exemplo, toda a minha infância, a minha adolescência, e não posso usar hoje. Então, assim, ok, não tem problema. É o tempo que a gente... Não pode usar? Não posso usar porque, primeiro, isso vai me trazer consequências que eu não quero, sejam elas legais ou não, eu não quero. Tá, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio de querer que determinadas coisas que eu falo tenham consequências ou não. Sim, claro. E a gente vive hoje uma época diferente, em que alguns valores que antigamente eram tolerados, hoje não. Então, ok, cara, se você aceitar as regras não tem como não aceitar, né? Se você aceita as regras do que está rolando hoje, então, ok. Se você não aceita, você sofre as consequências disso. Sejam elas jurídicas, sejam elas de âmbito pessoal, ou sejam elas de âmbito profissional. Qualquer atitude que a gente tome, qualquer atitude, como, por exemplo, deixar a velhinha atravessar na faixa de pedestre, isso vai gerar uma consequência.